Até porque, Elisa, antes de se reunir com o presidente Lula, esses ministros estão se reunindo entre eles. Então, a gente está falando do MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a gente está falando do MAPA, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária, o Ministério da Fazenda, a Conab, está todo mundo junto fazendo reunião para que na segunda-feira eles possam apresentar para o presidente. Presidente, olha, a gente pensou isso e para que Lula dê o aval. O presidente Lula determinou total urgência em relação a esse assunto. Isso foi ali motivo de um pito que ele deu nos ministros na última segunda-feira, Elisa, quando houve a primeira reunião ministerial de 2025. Ele deixou muito bem claro aos ministros que está extremamente descontente, que alimento está caro no Brasil e que o governo precisa tomar medidas. E aí, antes que o mundo caia, pegando essa expressão que você utilizou aqui para me chamar, Elisa, o próprio governo tentou ali já se antecipar e trabalhar para desfazer qualquer tipo de mal-entendido que tenha ficado com uma palavrinha que foi utilizada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ele usou a palavra intervenção e aí, imediatamente, já houve aquele estremecimento. O que o governo está querendo dizer com isso? Intervenção? Será que isso quer dizer que haverá alguma medida artificial de controle da inflação? Imagina só como não foi a receptividade dessas ideias no mercado. Tanto é que depois o ministro atendeu aos chamados aqui da CNN, fez essa entrevista com o nosso diretor Daniel Rittner e substituiu a palavra intervenção, explicando melhor por medidas. Então, o que está ali que foi sinalizado nessa entrevista pelo ministro Rui Costa? São medidas para você trabalhar no aumento da produção de alguns alimentos. Levei esse assunto para algumas fontes do governo para tentar entender e já começar a destrinchar para a gente ir se aprofundando aqui em relação ao que é avaliado. Por exemplo, eles avaliam você trazer mais crédito aos produtores rurais. Avaliam você também trazer mais assistência técnica. Há um diagnóstico do governo que a gente vem de um 2024 que foi muito difícil por causa de duas situações extremas. A gente teve uma seca muito agravada em alguns estados do país, principalmente ali os estados do norte, e a gente, por outro lado, teve as enchentes do Rio Grande do Sul, que representaram, sim, um grande percalço em relação ao setor de alimentos para o Brasil em 2024. Então, passa por esse diagnóstico você fazer essas avaliações que representem acenos aos produtores rurais. Elisa, estou muito longe de ser especialista em agro, então fui abordar alguns especialistas para me passarem uma perspectiva para a gente entender. Isso é positivo? Isso é negativo? O governo está lançando uma ideia que não vai ter tanto efeito assim? A avaliação que eu colhi é positiva. Ouvi, por exemplo, o Leandro Gílio, que é professor do INSPERAGRO, especialista nesse assunto, avaliou positivamente, sobretudo porque representa ali uma alternativa a algo que o governo tentou no passado que não deu certo, que era estocar alimentos. Então, você fomentar a produção. E é claro que a gente tem que entender quais vão ser os mecanismos, se é todo tipo de alimento ou não. Esses detalhes todos ainda estão em discussão. Mas você fomentar a produção pode ser algo extremamente benéfico. Então, é por isso que a avaliação até aqui é uma avaliação bastante positiva. Agora vai depender do presidente Lula bater o martelo e aí que as atenções se voltam para essas reuniões que ainda estão acontecendo ali em nível técnico, para que na segunda-feira eles cheguem de fato com o presidente e digam, presidente, essa é a solução que a gente pensou.